Sejam muito bem-vindos aqui à Lei 11.346 de 2006, lei essa que estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema muito tranquilo, não tem segredos em relação a ele, né? Basicamente, como todo e qualquer sistema, ele vai estabelecer ali algumas definições, alguns princípios, algumas diretrizes e alguns objetivos do próprio sistema, né? Lembrando que se é um sistema, na grande maioria das vezes, nesse caso, vai ter também, você terá uma participação, uma responsabilidade, uma primazia, inclusive, do poder público, né? Mas também uma participação da sociedade civil, mais especificamente a sociedade civil organizada, né? E é um sistema que vai buscar uma segurança alimentar e nutricional em nosso país, né? Ela parte do pressuposto constitucional, né? A criação desse sistema, que é direito fundamental do ser humano, né? A realização é um direito fundamental do ser humano, né? E a dignidade da pessoa humana, né? O direito ao alimento e, mais especificamente, a segurança alimentar e nutricional, né? Para que tudo isso possa acontecer, ainda mais porque estamos em um país continental, o seu parágrafo primeiro vai dizer para a gente que todo esse trabalho com essa segurança alimentar e nutricional deve levar em consideração as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. De uma forma simples para a gente entender, algumas determinadas áreas de nosso país produz melhor alguns determinados alimentos e outra área, outros determinados alimentos. E esses alimentos fazem parte da cultura alimentar dessas respectivas regiões. Isso deve ser levado em consideração na hora de fazer todo o trabalho da segurança alimentar e nutricional dentro dessas esferas, né? Dentro dessas esferas ali, beleza? Tá? Quando a gente fala sobre todo esse processo, né, a gente tem que garantir algumas coisas em relação a esses alimentos. A segurança alimentar e nutricional, ela garante alguns pontos. Isso vai estar lá no artigo 3º, né, onde que ele diz que é necessário garantir o alimento de forma regular, o acesso regular, permanente, de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais das pessoas. Então, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o acesso do alimento tem que ser de forma regular, deve ser de forma permanente, deve ser alimento de qualidade e deve estar em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais, como, por exemplo, o meio ambiente. Só um exemplo para a gente entender a questão ambiental, né? Então, eu não posso produzir uma quantidade excessiva de alimentos no sentido de prejudicar, assim, o meio ambiente. É exatamente por isso que uma das palavras chaves do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é a sustentabilidade. Essa é uma palavra-chave, anote aí, sustentabilidade. Quando a gente fala dessa segurança alimentar e nutricional, ela deve ser oferecida de forma sustentável, né? E é exatamente por isso que ele coloca no finalzinho do artigo 3º essa determinação, quando ele fala assim: toda essa ação, ela tem que respeitar a diversidade cultural, ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Eu não posso prejudicar o meio ambiente, prejudicar a economia, prejudicar a cultura, prejudicar outras necessidades essenciais do homem para o alimento, mas sim trabalhar de forma sustentável, onde um ajuda na produção do outro, a produção alimentar, a cultura alimentar, ajudando na preservação ambiental, na questão econômica, entre outros, né? Então, todo o trabalho está nessa sustentabilidade. Palavra de ordem quando a gente fala sobre esse sistema. Né? Sobre esse sistema. A segurança, o artigo 4º fala que a segurança alimentar e nutricional abrange vários aspectos, né? Obviamente, a gente está falando, então,
os alimentos por meio de produção, né, especialmente a agricultura, tanto tradicional e familiar, né, quanto o processamento desses alimentos, a industrialização desses alimentos, a comercialização desses alimentos, incluindo, inclusive, acordos internacionais. Você não pode esquecer que nós estamos falando de uma linha de produção. Então, o alimento ele sai desde lá da agricultura, da pecuária, não é? Ele passa por um processamento, uma industrialização muitas das vezes, né? E vai para uma comercialização. Só nesse caminho existe várias possibilidades de contaminação do alimento. Então, o cuidado que se deve ser dado a esses alimentos, e a Anvisa que o diga, né? É necessário ser feita durante todo esse processo, né? Durante todo esse processo. Todo ele, produção, distribuição, venda, comercialização, tudo isso deve ser levado em consideração. Inclusive, né, a qualidade da água, né, e a geração de emprego que essa distribuição e redistribuição pode acontecer em relação à renda, né, dessas pessoas. Perfeito? Então, você tem que tomar cuidado de todos eles, um cuidado para garantir a segurança alimentar e nutricional, mas como que tem que atender outras necessidades. Então é bom que garanta também o processo da qualidade da água. E aí a gente está falando de água potável, tá? Não estamos falando da responsabilidade da ANA, né, da Agência Nacional das Águas, não é o que está aqui. Aqui nós estamos falando da responsabilidade da Anvisa, da água potável, tá? Dentro do que a Anvisa tem como responsabilidade. Bem como da geração de empregos, né, em relação a todo esse processo, em relação a toda essa industrialização, produção desses alimentos, né? E aí, para isso, se eu quero trabalhar com sustentabilidade, como nós falamos que é palavra de ordem, é óbvio que é necessário ter a conservação da biodiversidade, né, e a utilização sustentável desses recursos, né? Então eu quero conservar a biodiversidade e a utilização sustentável do recurso. Então, se eu estou no cerrado, eu tenho que trabalhar com a conservação da biodiversidade do cerrado. Se eu estou na floresta amazônica, da mesma forma. Se eu estou na Mata Atlântica, da mesma forma. Se eu estou na Caatinga, da mesma forma. A conservação da biodiversidade é extremamente importante, tá? E aí vai por questões geográficas, tal. O cerrado, por exemplo, que é o lugar que eu mais conheço, apesar de não ser formado na área, né? Ele tem uma grande chance, por exemplo, em várias áreas, de se tornarem regiões erosivas. Se você retira muito da sua biodiversidade, isso pode acontecer fortemente, né? Então há uma necessidade sempre de conservar essa biodiversidade na utilização sustentável destes recursos propriamente ditos, né? Promoção da saúde, né? O alimento é saúde, sempre importante isso, principalmente para aqueles, buscar principalmente atender aqueles em situação de vulnerabilidade social, bastante tranquilo também, né? Garantia com o alimento, né? O alimento, a segurança alimentar, qualidade biológica, sanitária, bem como seus aproveitamentos, estimulando práticas alimentares e estilo de vida saudável, né? Respeitem a diversidade étnica e racial e cultura das respectivas populações. Bem tranquilo, né? Bem senso comum. Gerar produção de conhecimento e acesso à informação. Muito importante isso, né? Por exemplo, aqui algo muito simples, né? Nos últimos anos, aqui no Brasil, não sei se é no mundo, mas aqui no Brasil, nós temos a figura do ovo. Ovo de galinha, né? Ora, o povo dizia que o ovo não fazia bem para a saúde. Ora, o povo diz que o ovo faz bem para a saúde. Aí o povo tem que decidir, né? E aí como é que ele decide isso? Mediante o conhecimento e o estudo melhor do ovo, né? Atualmente, segundo as informações que eu escutei, o ovo é uma excelente proteína, né? Então ele faz bem para a saúde, né? Não sei se irão mudar aí os estudos posteriores em relação a isso. Então, se ele é uma excelente proteína, que se informe isso à população, né? Para que possa ajudar no processo alimentar. Não é simples assim, beleza? Simples assim. Então o ovo não é problema, Kennedy? Não, aí você tem que ensinar, né? O ovo não é problema, mas se você coloca aí no óleo de soja, frita aí no óleo de soja, aí já começa, né, mudar o processo, né? Um ovo cozido, por exemplo, é muito mais saudável do que um ovo frito no óleo de soja, né? Não tenha dúvida em relação a isso. E aí passa pelo processo do conhecimento de acesso a essa informação, né?
sempre voltado, se sustentabilidade é palavra de ordem, na produção desse alimento e das questões nutricionais, você tem que criar estratégias sustentáveis e participação desta produção na comercialização desses alimentos. Eu posso dar um exemplo para você visualizar aqui bem, que é o açaí. O açaí é um bom exemplo nesse caso, né? O açaí é um fruto que nasce na floresta amazônica e nasce em floresta natural, né? Ou seja, não há plantação de açaí, pelo menos até onde eu sei. Talvez já tenha, né? Mas alguns anos atrás não tinha. Então, para que as pessoas pudessem sobreviver do açaí, elas tinham que entrar na floresta, e ainda eu acredito que é assim, elas entram na floresta, retiram o fruto do açaí, vende, consome e aí sobrevive. Mas para que elas tirem esse fruto da floresta, é necessário que eles protejam a floresta. Então, a participação da produção é uma estratégia de sustentabilidade. Fazer com que as pessoas vivam do açaí é uma forma de proteger a floresta, né? A biodiversidade daquela região. Então, é algo importante também dentro desse processo aqui citado. Beleza. O Brasil, sempre na questão alimentar, tem que ter promoção e cooperação técnica com países estrangeiros, né? Principalmente aqueles que têm contato com a gente, né? Do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí ele vai falar aqui pra gente, né, quem é que faz parte desse sistema, né? Pelo menos alguns desse sistema. Nós já sabemos que um desses que fazem parte desse sistema é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Órgão ali que irá atuar junto ao Poder Executivo, dando-se as suas atividades consultivas, tal, propondo medidas para a política nacional de segurança alimentar e nutricional, né? Bastante tranquilo isso. Um parágrafo quarto também queria que você sublinhasse, informação simples, mas importante, que diz o seguinte, que olha, o Estado brasileiro, ele tem responsabilidades sobre a segurança alimentar e nutricional em nosso país. O poder público tem essa responsabilidade. Porém, o fato do poder público ter essa responsabilidade não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade civil integradas, né? Integrantes. Então, as sociedades civis integrantes do CISAM também têm essa responsabilidade. Dá uma pulada aqui, né? Vamos ao artigo 11, para você entender que além do conselho, né? Quem é que vai integrar o CISAM? Está lá no artigo 11. Então, integra o CISAM, né? O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Quem é que integra ele? A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um evento, um grande evento, que reúne pessoas, né, para propor, né, ali ações para políticas e os planos de segurança alimentar e nutricional brasileiras, né? Então nós temos a conferência dentro do CISAM, nós temos alguém muito importante que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é dentro do próprio Poder Executivo, ou seja, está ligada diretamente aos ministérios e às secretarias especiais da Presidência da República, né? Atuando dentro de uma ação executiva desse processo. Então nós temos a Câmara Interministerial, olha o nome, é interministerial, significa que você tem vários ministérios atuando nessa Câmara, não é um único ministério, são vários ministérios. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, perfeito? Bem importante isso, bem importante. Além deles, nós temos entidade de segurança alimentar e nutricional da União, né, o próprio Conselho, né, o Conselho Nacional, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esses também fazem parte do CISAM. Todo e qualquer órgão, entidade que trabalha com segurança alimentar, vinculada a um município, por menor que seja, de um estado, do Distrito Federal ou da União, irá fazer parte do CISAM em si. Tá? E, por fim, instituições privadas também fazem parte do CISAM, né? Exercendo as suas atividades com ou sem fins lucrativos, beleza? Então, são instituições privadas, exercem suas atividades pode ser com ou sem fins lucrativos, tanto faz. O examinador vai tentar dizer para você que é sem fins lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos, somente sem fins lucrativos, errado, somente sem fins lucrativos, errados, porque é com ou sem fins lucrativos.
que tenha interesse e tenha aderido ao CISAM, ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Perfeito? Esses fazem parte do CISAM em si, tá? Do CISAM em si. E aí, eles terão, dentro dessa demanda, bastante simples, né, os princípios que regem o sistema, as diretrizes que regem o sistema, né, e os objetivos que regem o sistema, né? Bem senso comum mesmo, nada muito grandioso, tá? Primeiro, princípios. Universalidade e equidade, né, no acesso da alimentação adequada, ou seja, que todos tenham acesso a uma alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação. Preservação da autonomia e respeito à dignidade da pessoa humana, autonomia, né, da pessoa se alimentar dentro da sua característica, dentro dos seus direitos, até mesmo religiosos, por exemplo. Né, existem algumas religiões, salvo engano, não tenho certeza, os adventistas do sétimo dia, salvo engano, não tenho certeza, pode ser outro e esteja confundindo, não comem ali carne suína, né? Isso é uma questão que tem que ser respeitada na sua autonomia. Então, se tiver alguma prática de alimentação para uma comunidade tipicamente adventista do sétimo dia, né? Caso isso que eu esteja falando esteja correto, né? É óbvio que você não irá levar nenhum tipo de carne de porco, nada nesse sentido. Por quê? Porque você vai contra a fé daquelas pessoas e elas têm direito à preservação da sua autonomia. Beleza? Tranquilo? A participação social na formulação e execução de acompanhamento, monitoramento e controle das políticas, sim, né, amados? Participação social, óbvio. Controle social, participação social. Entidades civis organizadas, participação social. Todo mundo tem que participar sobre esse processo. Aqueles que têm interesse nessa ação precisam participar nesse processo. Plano de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo. Em todas as esferas, estamos falando União, Estados, municípios. E transparência dos programas. Bom, né? Princípio da publicidade. Né? Artigo 37 da Constituição Federal, salvo engano, fala lá do LIMP, né? Dos princípios constitucionais, né? Dos princípios do poder público, entre eles a publicidade. E aqui não é diferente, a transparência dos programas, né? A publicidade de tais programas, com gastos de recursos públicos e privados e os critérios das respectivas concessões para esse fim. Isso são princípios. Diretrizes. Né? Diretrizes, ou seja, como fazer isso acontecer, como fazer com que o CISAM aconteça. Né? Primeira forma, fazer promoção intersetorial das políticas, tanto de ações governamentais e não governamentais. Promover intersetorialidade, vamos trabalhar todo mundo junto, é uma diretriz. Seja União, Estado, município, DF, instituições privadas com ou sem fins lucrativos. Né? Então, vamos trabalhar todo mundo junto, é uma diretriz. Descentralização. Como todo bom sistema, ele é descentralizado. Então, isso significa que ele se subdivide entre União, Estados, municípios e DF. Né? Descentralização das suas atividades. Um outro ponto muito importante é o monitoramento. Né? Eu tenho que monitorar para saber se a prática de segurança alimentar e nutricional realmente acontece. Tá? Extremamente importante. Aqui tem um forte trabalho das vigilâncias sanitárias. A Anvisa, no âmbito nacional, das visas estaduais, da Visa, Vigilância Sanitária do Distrito Federal, eles têm um forte trabalho sobre esse processo de monitoramento dessa situação alimentar e nutricional. E é um trabalho que eu admiro, inclusive. Né? Eu admiro fortemente o trabalho da Vigilância Sanitária brasileira. Eu não sou um cara que fala muito bem de tudo que o governo diz, mas quando tá bom, eu tenho que confessar e aqui não tenho o que fazer. A Vigilância Sanitária brasileira, ela tem um excelente trabalho. Tivemos aí alguns problemas com as carnes, né, em alguns aninhos aí atrás, questões políticas envolvidas, tal, mas em regra geral, a Vigilância Sanitária brasileira é muito boa, né, e nos dá uma segurança alimentar bacana, né, alimentar e nutricional, visando subsidiar o ciclo de gestão da política para as áreas de diferentes esferas de governo. Beleza. Medidas diretas e imediatas de garantir o acesso à alimentação adequada. Sim, criar medidas para que as pessoas tenham alimentação adequada, de forma imediata. De forma imediata.
não é? Sempre garantindo aí, né, a capacidade de subsistência autônoma da população. Um bom exemplo para que a gente tem nesse caso aqui é o Bolsa Família. Uma coisa é você levar a cesta básica, ótimo. Ação imediata, garantia de acesso à alimentação adequada. Cesta básica garante isso, né? Porém, você não dá autonomia para a população. Com o Bolsa Família, o cartãozinho do Bolsa Família, você garante a mesma alimentação adequada com uma autonomia da população. Ou seja, a pessoa ela vai lá e vai escolher o arroz que ela quer comprar. Né? Isso é uma autonomia da população. Por mais simples que você acha que isso, mas isso é fundamental quando a gente fala sobre a quebra, a quebra do ciclo geracional. Para você quebrar o ciclo geracional, um dos fatores é fazer com que a pessoa entenda convivendo na sociedade. E uma das formas que faz uma pessoa ter o acesso da convivência da sociedade é ter, de certa forma, o poder de compra. Então, o cartãozinho ali do Bolsa Família oferece, de certa forma, esse poder de compra, ajudando nessa quebra do ciclo geracional daquelas famílias que não têm condições de se manter economicamente. Né? Bem tranquilo. E a articulação entre orçamento e gestão, é óbvio, né? Óbvio isso. Você não vai gerir algo sem um orçamento. Não vai ter um orçamento sem ter um gerenciamento. Nem precisava ter esse negócio aqui, mas colocaram. E estímulo e desenvolvimento de pesquisas, óbvio também. Eu tenho que ter pesquisa e capacitação de recursos humanos nessa área o tempo todo. Então essas são as diretrizes do CISAM. E aí, o CISAM, por sua vez, tem os objetivos para a gente encerrar. Quais será que você acha que são os objetivos? O que será? Ô Senhor, é óbvio que o objetivo do CISAM é garantir a segurança alimentar e nutricional de nosso país. Isso é óbvio, ele tem isso como objetivo. Não é? Então ele fala, formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, poder público e sociedade civil participando, bem como promover o acompanhamento e o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar nutricional. Né? Ou seja, promover esse acompanhamento, monitoramento e avaliação dessa segurança alimentar nutricional. Porque esse é o principal objetivo do CISAM, que em nosso país tem uma segurança alimentar e nutricional para todos, independentemente de quem seja, respeitando questões culturais, respeitando questões religiosas, etnias, né? Respeitando aí a diversidade, né? A questão a questão do, qual é a palavra, da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade, da biodiversidade brasileira. Né? Então, por isso que esse sistema ele é tão importante. Tá? É isso, não tem muita coisa aqui que o examinador pode cobrar na sua prova, apenas esses detalhes. Crianças minhas, fico por aqui. Tchau, tchau.